Vamos ver aí, pessoal do YouTube, se deu certo, ou se não deu certo, lá com o pessoal do Insta. Bem, pessoal, e aí? Me falem se tá travando, se ficou bom, se não ficou bom. O que aconteceu aí? Se tá melhor agora, se não tá, acho que vai estar melhor. Enfim, às vezes acontece. Pode ser a rede também, né? Mas hoje a rede tá boa aqui. Aqui a rede é boa. Aqui a rede realmente é boa. A entrega dos caras, eu fico de cara como a rede é boa. Melhorou ou tá travando ainda? Tá tranquilo aí? Então beleza. Então agora acho que foi. Então olha só, a gente tá falando sobre estudos, sobre tendência, tá falando sobre eventos, né? Aí eu falei desse evento que aconteceu na Finlândia. E aí esse evento que aconteceu na Finlândia era um evento sobre biohacking. O que é biohacking? São técnicas para você manipular o teu corpo e descobrir coisas que você melhora. Então aquela galera que faz experiência com xarope de cogumelo, com respirações diferentes. Cara, aquele evento, vou te dizer. Aquele evento tinha muitos habitantes da Ruhrlândia que vieram lá do Ruhr e sentaram naquele evento. Eu lembro o seguinte, teve um dia que a gente chegou, eu e o Joel, tava um frio absurdo. Acho que tava, sei lá, uns 3 graus, 4 graus lá fora, chegou o dia que fez 0 graus. E aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O pessoal tá falando aí que tá travando? Não, tá bom. Aí olha só o que aconteceu. A gente pegou e chegamos lá, 3, 4 graus. E aí aconteceu o seguinte, teve um dia que a gente chegou, o Joel foi pra feira, e eu fui lá entrar no auditório. Quando chegou no auditório, tinha um cara da Ruhrlândia fazendo uns esquemas de respiração. Gente, era um treco muito louco, os caras entravam num transe. Eu fiquei assim, eu fiz um pouco também. Era uma respiração muito doida, porque tem aquela respiração que o pessoal faz e te dá uma gorobinha. Mas teve uma que os caras fizeram, meu. Era um negócio assim, você apertava um ponto aqui e você ficava assim com uma narina. Primeiro que de ver aquilo era engraçado, porque tinha uma galera na sala, imagina, umas 400 pessoas, assim, parecia uns ornitorrinco, sei lá que parecia aqui, uns bichos preguiça, assim, se abraçando. Segundo, que, cara, os caras respiravam tão forte, que tava voando caca pra tudo que era lado. Você via as cacas assim, ó, saindo de boca, de nariz, uns negócios muito, enfim, bem da Ruhrlândia. Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá fazendo, falei, vamos entrar no jogo aqui do Ruhr. Aí tava lá, fiquei lá, cara, sério, eu fiquei nessa meditação deles, se chama Power Meditate, sei lá, acho que eu fiquei uns 5, 7 minutos fazendo isso. Quando acabou, eu tava virado no giraia. Eu tava assim, ó, tava enjoado, tava tonto, tava ativo. Eu não sei, eu acho que, sei lá, acho que meu cérebro fez alguma coisa e fiquei muito louco, sei lá. Eu nunca usei drogas na vida, mas acho que se eu tivesse usado drogas ia dar a mesma sensação. Aí eu falei, tá louco, meu, e o Joel tava lá fora. Aí o Joel, e aí, como é que foi lá? Eu falei, cara, os caras estão respirando lá do jeito maluco e tal. Beleza, aí depois foi a vez do Joel fazer uma coisa maluca. Lá na Finlândia, você tem, e na Noruega também, tá, os caras são peritos em fazer um negócio chamado banho de contraste. Tem vários estudos científicos que reforçam realmente que o banho de contraste, ele melhora a sua performance, ele te dá mais produtividade, tem um monte de coisa. Eu, particularmente, não parei para estudar banho de contraste, porque ele não me interessa muito, mas os efeitos para o cérebro, os efeitos para o teu corpo, são assim, para a pele e tal, tem um monte de benefícios no tal do banho do contraste. Deixa eu só tirar os comentários aqui, pessoal, e eu já volto com os comentários com vocês. E aí o que aconteceu? Fomos lá no banho de contraste. Como que era o banho de contraste? O banho de contraste era o seguinte, estava 2, 3 graus lá fora, eles tinham um ofurô, sem brincadeira, um ofurô para umas 4 pessoas, que estavam 6 carinhas ali dentro, 6 ou 7. E aí eles tinham uma outra sauna também, que era maior, que era de pé e tal, que o pessoal sentava. E esse ofurô a céu aberto. Imaginou o ofurô a céu aberto, os caras de cuecão, 2, 3 graus, beleza. Aí o Joel assim, eu vou, enfim, ficou 2 dias para ir. No segundo dia, ele tomou coragem, assim, ó, segura aí, Cristian, que eu vou. Eu fiquei segurando as coisas dele assim, filma aí. Cara, eu não acreditei no Joel. Primeiro assim, tirar a roupa em 2 graus, imagina você ficar de cueca com 2 graus de temperatura. Não sei você, mas eu não faria isso, mas nem que a vaca falasse meu nome ao contrário. Bem, aí beleza, aí depois o que aconteceu? Ele tirou a roupa assim, e o Joel, cara, é nadador, fortão, morenão, bonitão e tal. A hora que ele tirou a roupa, os caras tudo ficaram olhando pra ele. Eu não sei se de inveja ou de vontade, mas ficaram olhando, né? Eu falei, Joel, você virou a atração do banho de contraste. Cara, eu dei muita rir, eu não parava de rir. Sério. Aí tinha um furozinho lá, que cabia 4, tinha um 6, 7.
Aí os caras, come on, pro Joel. O Joel se enfia lá no furor. Aí o Joel assim pra mim, opa, será que tem outro lugar pra ir? Não, tá muito apertado. Ai, caramba, como eu ri. Não, sério, depois vocês vão lá, quando vocês forem lá com o Joel, contem pra ele, cara, porque foi hilário. Eu filmei, tá no Instagram dele, depois pede pra ele colocar. Aí olha só, aí ele foi, abriu a sauna grande, aí ele foi pra sauna grande. Aí ele foi pra sauna grande, tá, ficou lá, sei lá, uns 20 minutos se aquecendo. Cara, a hora que ele saiu, ele teve que esperar na fila, porque tinha mais malucos que nem ele esperando na fila assim. Então você saiu quentinho do seu banho quente, e aí você ficou lá 2 graus, como se o mundo tivesse esperado acontecer algo por você. Você ficou lá sentindo aquele frio. Ele esperou 3 pessoas ou 2 pessoas. Aí ele entrou naquele banho gelado, que tava, sei lá, 1, 2 graus, 3 graus ali a água, sei lá quanto tava a água lá. E, meu, o cara entrou naquele negócio. Entrou naquele negócio. E ele ficou lá, sei lá, não sei se chegou a 1 minuto. Depois o cara saiu. Putz, sério. Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Se eu tivesse que tomar banho gelado, eu ia ficar fedido pro resto da vida. Eu não ia, comigo não ia rolar. Não sei vocês, mas assim, eu preciso de banho quente, eu preciso daquele banho quentinho, meu corpo, mas faz bem pro corpo, dane-se meu corpo, então, vai ficar... Meu, não dava, não deu. E o Joel tava lá e fez. Eu acho que ele fez mais pelo Instagram do que por coragem mesmo. Então, assim, o pessoal falou, vai, a gente ficou botando uma pilha. Então esse evento foi muito bacana, assim, porque eu vi um monte de coisa maluca lá, mas maluca. Teve um treco também que eu comprei lá, que foi uma cápsula, sei lá do que tinha. Tinha um monte de ingredientes que eu procurei no Google e eu não achei aqueles negócios. Eu vi que era produzido lá na Finlândia, tinha na Noruega também. Eu não sei, me deram chá de cogumelo. Eu sei que eu tomei aquele negócio. Sério, eu não sei assim, eu fiquei feliz. Sabe do nada, quando você começa a ficar feliz? Imagina, sei lá, sabe quando eu fiquei feliz, eu começava a rir. Eu tomei aquele treco, comecei a ficar, nossa, tô feliz. Eu ficava rindo feito um idiota. Pô, nunca mais eu tomo essa porcaria. Vai lá saber o que você está fazendo com a minha cabeça. Então isso é biohacking. É os caras, e eles criaram o manual do biohacking. Ó. Então tem um manual aqui, tem umas coisas legais aqui, tem coisas bacanas. Ó. Tem um negócio aqui que tem que ter a coragem para fazer. Então esse é um evento bacana. Outro evento que eu gosto bastante, a gente está falando aqui sobre eventos, tal, que foi uma pergunta, onde você se atualiza. Eu gosto dos eventos de treinamento e desenvolvimento, que é uma área que a gente está há tantos anos, eu gosto de ir na TD. A TD é a maior feira mundial de treinamento e desenvolvimento. Então eu vou na TD, sei lá, 10 anos? Sei lá, sempre fui na TD. Lá tem muita tendência, tem muita coisa legal, lá você se conecta. Lá eu conheci alguns autores bacanas aí de livros de gestão, então é um lugar bem bacana. E eu vou para muita evento de faculdade, às vezes fico lá vendo o professor falar. Olha só, se você gostar de um professor, dica do que eu já fiz. Por exemplo, quando eu morava lá em São Francisco, eu tinha Stanford do lado, que é uma das melhores faculdades do mundo. Se bem que eu sou mais pra cá, né? O Stanford é bacana, mas sei lá. Enfim, Stanford é animal. Mas, aí tinha um professor que eu gostava, por exemplo, o Steve Blank. O Steve Blank é um cara que escreveu 5 Passos para a Epifania. Não sei qual é o nome que eles colocaram em português. Mas é o cara que deu origem a todo o movimento do Lean Startup, do Startup Enxuta, enfim. Então ele é o cara realmente promissor nisso. E eu sou muito fã do cara. Eu li esse livro dele, acho que é um livro que todo empreendedor deveria ler, porque é um livro muito bom, é um livro que esclarece mesmo essa coisa de você entender o cliente, fazer o passo a passo do produto, é muito legal. E criar uma empresa produtiva. E eu sou louco pelo Steve Blank, né? Eu acho que é um cara que tem um conteúdo, que tem uma postura, que tem assim muito resultado. E aí eu mandei e-mail para o departamento dele, se você procurar lá, você vai ver que eles têm, e ele me respondeu. Ele falou assim, cara, pô, vem aqui numa classe, ficar assistindo aqui, eu vou dar uma classe. E eu fui lá, eu vi umas 3 aulas dele. Ou seja, isso, nos Estados Unidos tem muito isso, né, de você poder ir assistir uma aula, ninguém vai te cobrar, e aí, você não é aluno, tal, claro, fala com o professor antes, tal, mas para mim foi muito bacana, então eu fiz isso com muitas coisas, conheci muita gente bacana assim. Então, sobre essa daí já respondi. Deixa eu ver outra. Por que me sinto mal quando... Cara, olha isso, porque essa pergunta é boa. Por que me sinto mal quando tiro um dia para descansar? Você se sente mal de você ficar sentindo, né? Não da sensação de estar doente, mas assim, você fica mal porque para você trabalhar duro, trabalhar pesado, trabalhar ali realmente na enxada é aquela coisa que faz você ter resultado, é aquela coisa que colocaram na tua cabeça, que faz você crescer na vida, que faz você se desenvolver. Para você, a roda do rato
é o caminho. E quando você sai da roda do rato para tomar um sol, você acha que isso é um absurdo, porque imagina o rato que está na rodinha, está lá, girando, e ele vê um outro ratinho tomando sol. Sabe o que ele fala? Esse ratinho é vagabundo, esse ratinho não tá fazendo nada, esse ratinho não vai sair do lugar, esse ratinho não tem a pegada, não tem o drive, etc. E aí olha só o que acontece quando você faz isso. O que você está fazendo quando você está fazendo isso? Você está aceitando esse seu padrão de corrida. Você não se aceita relaxar, você não aceita descansar, você não aceita fazer a coisa mais importante do mundo para você conseguir ser produtivo, que é fazer pausas maiores, pausas longas. Então você fica simplesmente perdido ali naquela tua rotina insana, aquela uma rotina estressante, e não se permite dar uma descansada. Então o que você tem que fazer? Começar a mudar isso. Se você ficasse na caverna o tempo inteiro e não tomasse luz do sol, você provavelmente teria vários tipos de doença. Você precisa da luz do sol, você precisa sair da sua rodinha. Então você precisa aceitar isso dentro de você. Tem a síndrome que a gente fala do cinema em dia de semana. Tem pessoas que tiram férias e às vezes moram perto do local que trabalham. E aí essa pessoa, o escritório todo, vai almoçar naquele shopping. E a pessoa está de férias e ela fica com vergonha de ir no shopping onde os colegas de trabalho trabalham. Porque aí os colegas de trabalho vão ver que ela está de chinelo, vão ver que ela está indo para o cinema, vão ver que ela está vivendo, e ela vai pensar assim, o que vão pensar de mim? Muita gente pensa isso, infelizmente. Por isso que eu falo, a produtividade, ela não está no teu relógio. Essa produtividade do relógio é fácil. A produtividade está aqui dentro. Ó. Você precisa fazer um rewire, você precisa reconectar o seu cérebro para você começar a ser produtivo de verdade. A mudança começa na sua cabeça. A mudança ela não começa no relógio, na agenda. Não, ela começa aqui, ó, você querendo mudar. Por isso que eu falo, para de correr e comece a andar. Inclusive eu postei um vídeo hoje sobre isso e depois eu vou pedir para vocês irem lá em comentar os insights dessa live. Para quem está vindo para cá, faz um resumo lá. Tem gente que está fazendo um trabalho muito bacana de pegar o que eu tenho falado aqui e resume naquelas lives ali. Então isso é muito legal, agradeço pelo tempo de vocês. Porque assim, você está ajudando alguém que vai lá, não teve a oportunidade de vir aqui, mas pega 1, 2, 3 insights e faz a diferença. Teve um comentário em uma dessas lives aí, que a pessoa falou assim, ó, não pude ir, mas eu vi o comentário e fui procurar sobre aquilo e me ajudou. Eu acho isso que é legal. A corrente do bem. Então, vale a pena. Ah, mas Cris, já tem 10 resumos. Às vezes o seu resumo tem uma visão diferente, entende? Enfim, então deixa lá um comentário e marca depois um amigo também que tem a ver. Qual a marca do fone de ouvido que diminui o ruído externo? Dá dica sobre aquisição de idiomas. Seguinte, eu falei para vocês, ó, hoje eu tô com outro. Eu falei que é o Bose, né? Bose. Eu sempre confundo. Bose, ó, a marca é essa daqui, ó, Bose. B-O-S-E, tá? Então, Bose. Tem aquele, eu tenho esse aqui da Bose também, que é o quê? Esse aqui é o que eu mais uso particularmente, ó. Esse aqui é o de ouvido. Ele põe aqui, ó, porque vou mostrar aqui pro pessoal do YouTube também. Aqui, Bose. Então, ó, esse aqui também é legal. E tem o da Amazon. Esse daqui é o da Amazon, que faz a mesma coisa com redução de ruídos, que é o EcoBuddies. Acho que é o nome desse. Então, ó, esse aqui é o da Amazon. Tá? Tô mostrando para os dois aí. Então, essas são a marca. Cara, aquisição de idiomas. Eu digo o seguinte, seja idioma, seja alguma coisa, a gente não aprendeu a aprender de verdade. Eu já expliquei um pouquinho disso para vocês em outras lives. A gente tem o saber, que é quando você toma ciência de algo. Então você pega uma revista, lê alguma coisa por cima. Você tem o aprender, que é quando você lê alguma coisa com mais profundidade, aprende aquela coisa, até decora para fazer uma prova. E você tem o aprender, que é quando você retém aquele conhecimento. Onde você pega esse conhecimento e você fala assim, cara, isso aqui eu vou usar para toda a minha vida, isso aqui vai mudar a minha história. Então esse reter conhecimento é o que a gente precisa quando você precisa do inglês. Qual que é o problema das pessoas? Elas vão aprender inglês, às vezes no nível do saber. Então elas vão lá dar uma folhadinha para passar na prova do cursinho de inglês. E você não vai passar na prova do cursinho de inglês. Não vai, tá? Porque a prova do cursinho de inglês nada quer dizer que você sabe ou fala inglês. Você pode ter decorado tudo para aquela prova e quando você vai na vida real, você não consegue falar uma palavra com alguma outra pessoa em outro idioma. Então o que você tem que fazer? Você tem que aprender de verdade. Para aprender de verdade, não vai ser 2 horas na semana no curso de inglês que vai... Eu fico impressionado com as pessoas que acham que 2 horas por semana no curso de inglês vão fazer ela falar inglês. É uma engana que eu gosto. É bom só para a escola de inglês, que vai te cobrar inglês para o resto da vida. Quantas pessoas aqui, responde para mim, quantas pessoas aqui fizeram mais de um curso de inglês? Põe um eu aqui.
Quem aqui fez mais de um curso de inglês, põe eu. Porque você, provavelmente, muitas pessoas aqui fizeram 2, 3, 4, 5 cursos de inglês. Né? E aí fala assim, pô, mesmo assim eu não aprendi. Então quem coloca aqui para eu ver quem fez mais de um curso de inglês? Isso é tão comum, ó, já começou. Agora, por que é tão comum esse curso de inglês que você não termina? Porque 2 horas na semana, 3 horas, 4 horas é muito pouco. Eu já tentei procurar o seguinte, qual que é o número certo para isso? Até tem umas pesquisas bacanas, eu vou trabalhar com o time na mentoria. Mas se eu puder te dar um número, para você aprender alguma coisa realmente com mais intensidade, eu diria o seguinte, que pelo menos aí umas 20 a 40 horas por mês, talvez seja um número que você, se você quiser realmente aprender, olha quanta gente está nessa situação. E não é só inglês, pode ser qualquer outra coisa que você queira, pode ser espanhol, pode ser alguma coisa sobre isso. Olha lá, eu fiz 4 anos e não sou fluente, tanta gente, cara. O inglês, olha só, vamos parar para pensar. Qual é o tipo de business no Brasil que mais foram bilionários, em série assim? Cara, o inglês. Né? A gente teve o Flávio, que obviamente saiu outras coisas hoje, mas é um cara que começou na WhatsApp, fez um trabalho gigantesco, fantástico na WhatsApp. Carlos Wizard, Carl Wizard. Tem outros aí que vocês nem sabem, que já estão aí bem próximo do bilhão, todos com escola de inglês. Então você parar para pensar, por que isso? Porque, primeiro, o Brasil, ele é um país que as pessoas veem no inglês uma oportunidade de ganhar mais, uma oportunidade de ter um emprego melhor. Então o inglês é uma coisa que todo mundo quer. Tanto que quando o pessoal vende curso de inglês, ninguém quer comprar curso de gestão de tempo. Mas curso de inglês a galera quer, porque eles acham que é o inglês que vai fazer ele ganhar mais. E ele não entendeu o correto. O que você vai fazer você ganhar mais é ter tempo, aprender a aprender, para você poder, com esses novos recursos, aprender o que você quiser, incluindo inglês. Então se você invertesse a ordem, talvez você estivesse falando mais inglês na sua vida. Aí olha só, você quer aprender inglês, ou espanhol, qualquer coisa. Primeiro, você tem que ter a vontade real de aprender aquele negócio. O aprender, ele começa com um desejo real daquele negócio. E não só o desejo, você tem que ter o seguinte, o que eu vou aplicar com esse aprendizado? Eu tenho nos últimos anos pesquisado muito sobre essa coisa do aprender. Como que eu, Christian, posso aprender coisas melhor? Como que eu posso pegar tudo isso que eu leio, tudo isso que eu aprendo e compartilhar, e criar curso, e criar empresas, criar negócio? Então eu estou nessa jornada para mim mesmo já há vários anos. E eu falei, caramba, quanta coisa eu descobri nessa jornada, mas quanta coisa eu descobri. Quanta coisa facilitou um monte de coisa na minha vida. Então, por exemplo, essa questão do inglês, primeiro, você tem que ter um desejo ardente de saber. Eu tinha um desejo ardente de saber o seguinte, como que eu posso aprender de forma mais produtiva? Eu tinha isso. Então eu falei assim, eu vou começar uma dedicação especial na minha vida para aprender a aprender. O correto seria aprender a apreender. Mas se a gente fazer isso, o pessoal não vai entender muita gente. Então eu falei assim, cara, eu vou estudar o máximo que eu conseguir de livros sobre isso. E, gente, eu li livros sobre isso. Eu li livro. Não vou nem falar o número aqui que você não vai acreditar, mas eu li livros sobre isso. E, cara, li livro, vi pesquisa, vi vídeo, fiz curso. Eu falei, caramba, isso mudou minha cabeça. Primeira coisa que eu descobri, 10 mil horas é uma grande mentira. Então tem aquele livro do Malcolm Gladwell, que é um cara incrível, um cara muito bom, que divulgou uma pesquisa dizendo que você precisa de 10 mil horas para virar um expert. Ele comparou, por exemplo, com o Bill Gates, com músicos, coisas do tipo. Bem, o próprio autor, que é o Erickson, dessa pesquisa das 10 mil horas, ele mesmo já afirmou que assim, esse nível de expertise, 10 mil horas, cara, é uma coisa muito, o cara tem que, sério, é aquele cara que conhece muito disso. E tem caras que conhecem. Quando você faz a tua carreira, se você tiver numa profissão, talvez há 15, 20 anos, você já teve mais de 10 mil horas daquilo que você faz. Só para você ter uma ideia, eu tenho logado de treinamentos, ou seja, cada dia de treinamento que eu fiz tem mais ou menos aí umas 8 horas, às vezes é um pouquinho mais. Eu tenho muito mais de 12 mil horas de treinamento de produtividade pela Tríade. Tem a Tríade, tem as outras também. Mas assim, se a gente pegar todas que eu dei, mais de 12 mil horas logadas na minha agenda desse negócio. Então eu falo disso, cara, muito. Já falei muito sobre isso dentro dessas 2 décadas aí falando sobre isso. Então, ou seja, eu domino produtividade. Agora, se eu quisesse aprender alguma coisa nova, eu preciso esperar 10 mil horas, talvez 1, 2 décadas para fazer isso acontecer? A resposta é não, você não precisa fazer isso. Tem um estudo que demonstrou que em 20 horas, se você dedicar 20 horas muito bem focadas, muito bem dedicadas, você consegue ter um nível de conhecimento sobre o assunto que já te coloca ali suficiente para você se virar. Então assim, se você fala assim, pô Christian, eu queria fazer uma viagem para os Estados Unidos, eu não falo nada de inglês, mas eu queria conseguir pegar um avião, ir num restaurante e me virar. Vou te dizer, se você se dedicar 20 horas com foco intenso,
aí num período, você consegue fazer essa viagem aí se virar. Só que olha só, 20 horas. Se você vai 2 vezes por semana na sua escola de inglês, vezes 4 semanas, estamos falando de 8 horas. Significa que você vai aprender isso, talvez aí no 3º mês. Mas por que você não aprende? Porque essas horas são tão espalhadas que elas não criam as suas conexões, memorizações, e elas não te dão o subsídio suficiente para você mudar alguma coisa dentro de você. Tá aí o segredo. Então, ou seja, se você pegasse 20 horas sequenciais, se você fizesse 20 horas esse mês, 20 horas no próximo mês, você ia mudar a tua realidade. Por isso que eu falo, quer aprender alguma coisa de verdade? Foca 1 hora, 2 horas por dia naquela coisa. Quer aprender inglês de verdade? O que você tem que fazer? 1 hora no mínimo, por dia. E tem dia que você vai dobrar isso, que você vai fazer o seu cursinho de inglês. O que é 1 hora? Você precisa dar 1 hora sequencial? Não. Divide. O que você faz? Chega de manhã, estuda uma meia hora. Na hora do almoço, faz uns 20 minutos de exercício desse outro negócio que você fez. Ou seja, já deu aí 50 minutos. E no final do dia, revisa a matéria que você aprendeu, 10 minutos. Já deu 1 hora, ou seja, meia hora de aprender lá o livro, 20 minutos de exercício e mais 10 minutos de revisão. Aí o que você faz para aprimorar ainda? Outra coisa que você faz tudo em inglês. Cara, lê um livro em inglês. Né? Porque, mas eu não gosto, eu vou aprender. Aí a preguiça mental não te leva a fazer aquele negócio. Então o que você tem que fazer? Tem que pegar e você tem que criar esse padrão de aprendizagem para o inglês. Mas assim, tem tanta sacada nesse assunto, gente, mas tanta sacada nesse assunto, que quando você descobre, e eu vou compartilhar com a galera aí da mentoria da Produtividade 4.0, vocês vão ficar malucos com o que dá para fazer para aprendizagem acelerada. Cara, tem tanta coisa que dá pra fazer que você fala assim, como eu perdi tanto tempo na minha vida para aprender coisas como inglês e eu não consegui sair do lugar. Essa estratégia que eu tô te dando há 20 horas é uma estratégia que, cara, funciona pra caramba. Tá? Uma delas, tem várias outras. Tem pesquisador que falou de 50 horas, tem outros que falaram das 33 horas, tem um monte de dados hoje falando sobre isso. E com testes de pessoas, e com testes de gente. Desde memorizar números até jogadores de xadrez, cara, tem muito dado sobre isso hoje. Então a gente precisa disso hoje. Por que você precisa aprender mais rápido e melhor? Porque, primeiro, o mundo está mudando muito rápido. Né? A gente falou do mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? O mundo volátil, está mudando toda hora. O mundo incerto, the uncertainty, em inglês. O mundo complexo. O mundo está ficando cada vez mais complexo. Tem gente que fala assim, o mundo vai ficar mais fácil. Gente, essa história é para boi dormir. O mundo não vai ficar mais fácil. Por que o mundo não vai ficar mais fácil? Simples, porque cada vez mais a gente tem uma complexidade de tecnologias, de opções, de informações, a gente tem mais players no mercado, a gente tem mais pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, então cada vez mais vai estar mais complexo de você fazer o quê? Dar aquele salto. Se você não desenvolver o teu cérebro, se você não desenvolver a sua capacidade de aprender, você simplesmente está no nível abaixo dos seus competidores. Então não adianta. Não adianta, é uma competição até injusta. Imagina você que está tentando, se esforçando, tal, não sei o quê. Você que está aqui, você que mandou uma mensagem. Ele é professor de educação física, está há 2 anos tentando se destacar na internet. O que fazer? Cara, 2 anos e você não conseguiu ter resultado. Simples, os teus competidores, talvez eles tenham alguma vantagem competitiva que não tem nada a ver com inteligência, que fazem estarem além de você. E se você hoje não rapidamente absorver algum tipo de conhecimento, de estratégia, de técnica, de coisa que vai diferenciar você no mercado, você vai ficar mais 2, 3, 5 anos e vai ficar exatamente sendo igual. Porque como eu falei para vocês, o mercado ele tem 3 grandes pirâmides. Você tem os top players, que são 1, 2, 3 caras no máximo que estão lá em cima, no topinho da pirâmide, e eles comandam o mercado, eles dão tendências, eles guiam as coisas. Aí você tem um nicho ali de mid players. O que são esses mid players? São competidores que chegam perto, voltam, vão perto, tal, não sei o quê, mas nunca chegam nesse topo e competem entre eles ali. Às vezes com um preço bem menor do que esses caras. E você tem a bacia, a baciada. O que é a baciada? São um monte de gente tentando fazer a mesma coisa, vender a mesma coisa e se diferenciar da mesma forma. E aí esses caras não crescem. Agora, vai nesse top player lá em cima. O que esse top player tem de diferente pro cara que está na baciada? O caminho é grande. O que tem de diferença? Esse cara aqui, ele aprendeu coisas mais rápido, ele desenvolveu coisas novas, ele sacou alguma estratégia mais rápido e muitas vezes ele não é nem melhor do que você. Não é melhor do que você às vezes. Você fala assim, cara, como que esse cara tem tanto sucesso e ele, sabe 1/10 do que eu sei? Né? Tem gente que fala isso do chefe. Como que esse cara é meu chefe e ele não faz nada e não sabe 1/10 do que eu sei? Por isso que ele é seu chefe, por isso que ele é o top player. Porque ele focou em aprender e fez
uma estratégia completamente diferenciada com esse nível de aprendizado que você não está fazendo. Então por isso é que você está 2 anos aí, não está bombando e vai ficar mais 2, 3, 4, se você não aprender com velocidade. Então, quer aprender alguma coisa? Para de aprender do jeito que você está aprendendo hoje. Vamos fazer em aprendizagem acelerada. Vamos focar em alguma coisa que a gente possa aprender para ter resultados muito maiores, muito melhores, tá? Bem, eu quero falar com vocês hoje sobre algumas coisas sobre home office. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: reflita sobre sua produtividade. Como eu falei, produtividade não acontece no relógio, acontece aqui. Então a gente tem forma de refletir sobre isso. A primeira é uma forma ruminante. O que é a forma ruminante? Ruminante é aquele bichinho que mastiga, 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 aí ele vai lá, manda para o estômago e depois ele põe de novo para mastigar, mastigar, mastigar e voltar. Fica lá, ruminando a comida. Acho que o boi é ruminante, né? Enfim, biologia nunca foi meu forte. Isso é um detalhe. Você tem que querer aprender alguma coisa. O que é querer aprender? Eu, por exemplo, com espanhol, eu até tinha uma vontadinha pequenininha de aprender espanhol. E aí eu que quis me matricular no espanhol. Eu falei, Andressa, vamos fazer espanhol. Tá bom, vamos fazer um intensivão, todo sábado, 4 horas. Aí a Andressa falou, nossa, sábado, 4 horas. Eu falei, não, vamos lá. Enfim, pilhei ela para fazer. Resultado, dava ali, a gente fazia, nem lembro o horário, daqui a pouco ela vem aqui e fala o horário. Eu dormia na sala, olha que vergonha. Era eu, a Andressa e a professora. Basicamente era um curso quase que só pra gente. Às vezes tinha um aluno lá a mais. Eu dormia na sala, às vezes estava assim, ó. Aí a Andressa me cutucava. Gente, que vergonha eu dormir na sala de espanhol. Por quê? Porque era muito chato, cara. Eles passavam um vídeo lá, eu nunca vou esquecer daquele vídeo. Oi, Lupita! Como estás, Lupita? Cara, aquele da Lupita me dava um nervoso aquilo, eu vendo aquele vídeo. E o método deles era chato. Era o método de repetir a mesma coisa 50 vezes. Fala assim, não, esse é o método que você aprende na infância. Hoje eu já sei que isso é a maior roubada para aprendizado. Eu ficava lá, oi, Lupita! Cara, eu falava oi, Lupita umas 10 vezes. Na segunda vez eu já estava vendo a Lupita lá no meu córtex triangular, que tá dormindo. Lupita. Porra, tá louco, mano. Tá louco. Isso aí deu até pesadelo, mano. Eu não sei se algum dia eu chamei a Andressa de Lupita. Se chamei, ela vai entender completamente. Loucura. Tem que querer aprender, senão você não consegue aprender do jeito que você precisa. Então, a gente tem a produtividade que acontece na nossa cabeça. Você tem pensamentos ruminantes. Ruminantes, eles vão e voltam, vão e voltam. Tipo Lupita, vai e volta. O pensamento ruminante, ele faz o quê? Você tem um problema, você tem alguma coisa que você quer, eu não consigo desfocar, eu não consigo ser produtivo, eu não consigo completar minhas horas. Aí você vai lá, pensa naquilo, aí você pensa naquele negócio e daqui a pouco você retoma aquela informação. E daqui a pouco vai e volta, vai e volta, vai e volta. E você não resolve. Sabe o que você fica fazendo? Você fica focando no problema. E esse foco no problema, ele faz o quê? Ele fica consumindo o seu tempo. E aí você fala assim, mas eu estou pensando sobre o problema. Quem falou que você precisa pensar no problema? Você não precisa ruminar o problema, porque o problema vai, e tem gente que pega o problema, e aí olha só a capacidade que a gente não tem de resolver problemas complexos. Você pega um problema, seja complexo ou não, você pega um problema, aí o que você faz? Esse problema ele é do tamanho de um ovinho, ele está assim. Daqui a pouco, o que você começa a fazer? Você começa a pensar no problema, ruminando ele. E aí esse problema começa a crescer, porque você começa a pensar coisas que nem existem do problema. Você começa a pensar, e se ia acontecer isso? Você fala, nossa, sabe, idoso, quando vai no médico, em geriatra, como é que é idoso no geriatra? O cara vai no geriatra, tem um idosinho do lado, ou tem aquele cara que é hipocondríaco que vai lá no geriatra também. Eu já fui em geriatra. Porque eu tava tão podre lá atrás, lá, 18, 19 anos, que até em geriatra eu já tinha ido. Enfim, aí tu tá lá no geriatra, aí o cara pergunta, nossa, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falo, não, porque eu tô assim, assim, assado. Aí o outro vira e fala, filho, isso aí não é nada, você não sabe o que eu tenho. E aí o cara fala um problema maior. Ou seja, o cara pega um probleminha, que é uma nossa, e quando você viu, virou uma árvore inteira de problema. E isso daí fica fazendo o quê? Amedrontando o cara, dando problema, faz com que ele perca a produtividade dele, porque ele minou o cérebro dele para fazer o que precisava fazer, ou seja, só piora o problema. Agora, o que você tem que fazer? Quando você tem estratégias de resolução de problemas, quando você aprende como que você pega um problema e você destrincha ele para resolver esse problema, você começa a ter uma reflexão produtiva. Qual que é a diferença? Você pega o problema, entende o problema, aspectos do problema. Beleza, entendeu? Acabou de analisar o problema. Agora você vai começar a pensar o seguinte, tá, o que eu posso fazer para resolver o problema? Qual que é o próximo passo que eu posso fazer para isso aqui não acontecer mais? O que eu posso fazer para evitar que essa situação aconteça? Quem que eu posso fazer para ajudar? Você começa a questionar o seu cérebro, a trazer argumentos positivos, perguntas
positivas que vão pegar o problema e vão trazer ele para um nível superior ao invés de descer o problema mais para baixo. Então, ou seja, isso é um pilarzinho desse conceito de resolução de problemas complexos. Então, quando você pensa isso, você entende isso, você muda completamente a forma que você está lidando com esses pensamentos. Então você começa a lidar com problemas de forma mais produtiva. Outra coisa, quando você vai trabalhar de casa, isso é fundamental. Porque aí você está trabalhando de casa, e aí você está no teu home office, e você começa assim, ai, mas eu tenho filhos, ai, mas como que eu vou dividir tudo? Ai, mas eu tenho que fazer comida, eu tenho que cuidar disso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. E você começa a ficar com tanta coisa, que essas coisas, elas não são nem reais, elas são mentais. E eu não sei se você consegue entender isso. Muitas pessoas, elas têm problemas de produtividade mentais, não reais. O que é isso? A pessoa começa a pensar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, e ela junta na cabeça dela prioridades do hoje, do amanhã, do depois de amanhã, da semana que vem. E quando ela junta tudo no momento atual, o que ela faz? Ela tem uma parálise, ela fala, meu Deus, é muita coisa que eu vou fazer, e ela se perde, ela se sente totalmente perdida. E ela não consegue fazer a coisa acontecer. Dentro de casa, em home office, isso tem se transformado num padrão. Porque você vê muita coisa. Então quando você sai de casa para trabalhar, você não está vendo a bagunça da sua cama, você não está vendo a roupa que você tem que passar, você não está vendo a louça que você tem que lavar. E aqui, ó, só porque eu falei de louça, eu nunca mais falo de louça. Falei que eu odeio lavar louça. O que aconteceu? Pifou a máquina de lavar louça. Cara, eu até pensei assim, a gente tem que ter um backup, comprar mais uma, deixar na garagem, sei lá o que a gente tem que fazer. Enfim, mas já acionei os caras e a minha mulher está ali bravamente lavando louça. Porque tem uma coisa que eu odeio na vida, que é lavar louça. Outro treco que eu não gosto. Mas enfim, aí você fica pensando nisso, ó, acabei de pensar nisso, veio a louça na cabeça, falei, caramba, lava a louça, credo, que horror. Enfim, então, esses pensamentos que você tem, eles são problemas de produtividade mentais, não reais. Deu para entender o conceito? Beleza, entendido isso, o que você vai fazer? Você tem que começar a lidar com essas coisas. O que você começa a lidar com essas coisas? Primeira coisa tem que botar um plano de execução. Então é o seguinte, o que eu tenho hoje para fazer? O que eu tenho amanhã para fazer? E o que eu tenho depois de amanhã para fazer? 3 dias de planejamento. É isso que você planeja. O resto você libera da sua mente. O resto você deixa a sua mente livre para você focar naquilo que você precisa. Então você tem que pensar muito sobre isso. Olha só, outra coisa fundamental quando você faz dentro de casa. E aí eu trouxe 2 pesquisas, da Universidade de Illinois e do National Institute for Occupational Health. Eles falaram o seguinte, que existem gastos, olha só que louco, os gastos com saúde são 50% superiores das pessoas que não descansam e fazem pausas regularmente. Olha só, então para você que começou me perguntando que você se sente mal de descansar aí nem sei se foi no final de semana, talvez seja esse um ponto que você está fazendo, vai gastar mais com o seu plano de saúde aí. E a Universidade de Illinois falou que trabalhar sem se divertir reduz o foco e produtividade, podendo levar a pessoa a perder até 3 horas diárias por causa disso. Ponto, hein? Esse estudo aqui não é muito novo, é de 2009, mas é um estudo que foi feito em algum momento, algum estudante lá de Illinois fez aí para o seu TCC ou para o seu mestrado. Enfim, então, quando você para pensar nisso, se não for 2 horas, talvez seja 1, 2 horas, acho que 3 horas ali que eles colocaram talvez seja muito, mas, enfim, tem um dado ali. Agora, quando você para pensar sobre isso, você fala assim, pô, o que eu preciso fazer então? Você precisa descansar, você precisa pausar, você precisa fazer coisas extras. Hoje o pessoal me zoou porque eu fui lá cortar o mato lá de frente, a mato não, né, a decoração lá do jardim. Eu tinha acabado de fazer uma palestra para o pessoal hoje da MSD, aliás, obrigado pessoal da MSD, e eu falei, caramba, eu vou fazer, porque depois eu ia fazer gravação. Aí fui lá, cortei os negócios lá, uma pausinha, 20 minutos, fazendo uma coisa totalmente diferente, tomando vitamina D no corpo, sol, tomando um pouquinho de vitamina D, acabou, simples, isso faz um break de verdade, você tem que fazer esse tipo de break. Então, ó, outra coisa, cuidado com a sua bagunça. Bagunça visual gera bagunça mental. Você está trabalhando de casa, você deixa o teu armário todo bagunçado, teus filhos deixam o quarto bagunçado, o que você está fazendo? Você está piorando a sua produtividade como um todo. Tem que ter organização. Outra coisa que você precisa fazer, cadeira. Cara, a cadeira é a coisa mais importante da vida. Eu tenho 2 cadeiras muito boas, a outra está ali. Essa cadeira aqui, dizem que é a cadeira mais vendida no mundo. O cara que criou isso aqui chama Herman Miller. Essa cadeira aqui salvou o meu home office. Eu estava ficando numa outra cadeira. Eu nunca fui de ficar muito no home office. Aliás, eu nunca gostei muito de trabalhar em home office. Por quê? Sei lá, confesso que talvez a minha mente ainda estava meia fechada para dizer o seguinte, pô, se eu não estou no escritório, eu nem estou trabalhando.
Mas mudei tão rapidinho a mente que agora eu não quero nem mais voltar para o escritório. Eu acho que a gente já fechou, inclusive, uns 3 escritórios nossos, porque o pessoal foi tão bem trabalhando de casa que ninguém mais quer voltar. Então deixa o pessoal trabalhar de casa, se eles estão melhores assim, estão felizes, tem que fazer o que eles estão felizes. Enfim, quando eu voltei para cá, eu estava numa outra cadeira. Essa minha outra cadeira era maior, tal, tem aqui, era preta, bonitona. Porém, depois de umas 4, 5 horas sentados nessa cadeira, eu estava morrendo de dor nas costas. Sério, eu estava ficando torto, estava ficando com dor nas costas, estava ficando incomodado. Começou a doer a bunda começou a doer de um jeito maluco. Falei, porra, minha bunda nunca doeu, cacete. Parecia que eu estava tomando uns tapas na bunda. Eu fiquei muito desconfortável. Aí que eu fiz? Falei, porra, vou melhorar isso aqui, que aquela cadeira é boa, mesma marca. Aí que eu fiz? Eu comprei isso aqui, ó, tipo de hemorroida. Eu falei, não, se eu tô doendo a bunda e a minha coluna, eu pesquisei e eu falei o seguinte, eu vou comprar um trequinho que eu ponho aqui, aí ó, ele encaixa, tá vendo que ele tem uma alcinha aqui, ó? Então você põe o seu ânus aqui, ele encaixa aqui, aí o que acontece? Você dá uma relaxada nas costelas. Eu falei, bem, vou usar isso aqui com aquela cadeira. Parece criança quando você põe naquele negocinho para comer, papinha, que você tem que botar umas almofadas, enfim. Botei isso aqui na minha bunda. Resultado, deu uma aliviada, mas não resolveu. Cortei isso aqui. Não funciona. Aí comprei esta cadeira aqui. Demorou 2 semanas e meia para chegar essa cadeira. Esta cadeira salvou minha vida. Gente, investir numa cadeira é fundamental. Porque se você está com a cadeira errada, a primeira coisa que acontece, você pode ter lesão de esforço repetitivo. Porque o seu braço está mais alto ou está mais baixo com relação à mesa. E em casa, você não tem uma mesa adequada na altura das normas e padrões de trabalho. No seu escritório você tem ou deveria ter. Então, quando você tem uma cadeira que ela regula a altura, você começa a ficar melhor nessa posição. Isso muda o teu jogo. Sabe por quê? Se você está com dor nas costas, se você está com dor na bunda, se você está incomodado na tua posição, você vai produzir menos tarefas, você vai desfocar mais. Você estava desfocando. Eu estava ali que não estava conseguindo fazer o meu tempo funcionar. Eu consigo fazer 70, 74, 72 minutos de foco. Estava fazendo 30, 30 e pouquinho e estava ali desesperado para sair daqui. Então assim, não dá. A gente precisa de uma cadeira decente. Acho que a melhor dica que eu posso dar de home office é invista numa cadeira. Compre uma cadeira que regula a altura, que permita com que você regule a altura da cadeira, dos braços, que você fique confortável. Vale a pena o investimento. Sério, não... a minha mulher fala que eu sou pão duro, ela fala assim, pô, você não gosta de gastar. Eu realmente não gosto. Para mim uma cadeira é uma cadeira. Mas chega um ponto que você fala assim, cara, gaste uma vez para gastar bem. Minha mulher fala isso, gaste uma vez para gastar bem. Então às vezes eu até concordo com ela. Mas ela faz errado, né? Porque ela gasta num iPhone em vez de gastar num Samsung. Então ela gasta mal. Então ela fala, mas ela não faz aquilo que ela está falando com relação a isso. Outra coisa, Wi-Fi. O pessoal confunde, e muita gente confunde, porque não entende de tecnologia, o que é o seu Wi-Fi do seu computador estar com muitas barrinhas e a sua velocidade da internet estar boa. O pessoal acha que porque o meu Wi-Fi está aqui do lado, está exatamente aqui a uns 2 metros do celular e a 2 metros do meu computador. Ou seja, aqui é o raio de poder do meu Wi-Fi, então vai estar barrinhas máximas. Quando eu estou lá em cima, esse meu Wi-Fi aqui ele pega com 2, 3 barrinhas, a gente tem um repetidor. Mas o que acontece? Com 2 barrinhas já vai muito bem. Só que se a internet que chega nesse Wi-Fi está lenta, não adianta você ter, porque tem gente que fala assim, mas eu estou com todas as barrinhas quando liga lá para a net para encher o saco dos caras. Ah, mas eu estou com todas as barrinhas e está lento, porque isso não quer dizer nada. O que está lento é a conexão da internet com o seu roteador. Agora, se for o roteador, eu vou te dar uma dica nerd. O que você pode fazer? O roteador, é que eu não consigo tirar o meu dali, mas tem as anteninhas, certo? Você tem ali as anteninhas dele. Então 3 anteninhas. Ou 2 anteninhas, ou o meu ali são 4 anteninhas. O que acontece? Eu tenho as anteninhas do meu roteador. Em geral, o sinal dessas anteninhas, ele faz o quê? Ele tenta pegar um raio 360 graus. É 5G, 2.4 Hz, GHz, ele tenta fazer aí um amplo espectro de onda. Então o que vai acontecer? Só que essa onda do Wi-Fi, ela é totalmente bloqueada se tiver, por exemplo, água, se tiver um espelho, às vezes até armário bloqueia. Então o que acontece? As mulheres são malucas por design, elas pegam o roteador, acham feio ter as anteninhas aí na sala, e elas põem dentro de um armário. E quando elas põem dentro de um armário, a velocidade vai cair da internet, porque ele vai diminuir o sinal de onda. E pior, às vezes o sinal de onda fica assim, ó, ele manda um pouquinho, corta, manda um pouquinho, corta, manda um pouquinho, corta. O sinal até está forte, mas ele está com muita latência, ele está perdendo pacotes, que a gente chama, no meio do caminho.
Tem ferramentazinha para testar isso. Tem um aplicativozinho chamado Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi de Wi-Fi, Analyzer de analisar. Que ele te dá exatamente essas dicas. Olha, você está perdendo pacote, olha, está distante, está perto, e aí você regula isso. Então o que você pode fazer? Vamos supor que se a sua mulher enfiou o seu Wi-Fi no armário. Então você tem uma parede para o banheiro e você tem o seu Wi-Fi aqui. O que significa isso? Que as ondas elas não vão ir para trás. Porque atrás você tem água e tem parede e tem o banheiro ali, o armário. O que vai acontecer? Essas ondas vão vir para trás, vão se perder e vão vir para frente com uma potência menor. Aí tem um segredinho do nerd. Você vai pegar papel alumínio e o que você vai fazer? Imagina que isso aqui é papel alumínio. Você vai botar as suas anteninhas estão aqui. Você vai botar, as anteninhas estão aqui do Wi-Fi, você vai botar papel alumínio atrás do seu Wi-Fi. O que vai acontecer? E você põe ele redondinho assim, ó, para ele meio que fazer tipo uma cabaninha para frente. Quando você faz isso, você põe esse alumínio aqui, sabe o que acontece? Você está direcionando, tipo o X-Men, aquele carinha que soltava os raios pelos olhos. Você está fazendo exatamente isso. Você está direcionando o teu sinal de Wi-Fi para onde você precisa, para onde você quer. Então isso é uma coisa que ajuda para cacete. Você pode testar aí com o Speed Analyzer que você vai ver. Outra coisa, peça para um amigo seu nerd configurar o negócio chamado QoS, que é a sua qualidade de pacotes, quem tem prioridade na transmissão de pacotes dentro da sua rede. O que significa isso? Muitos roteadores são otimizados para gaming, para streaming, para coisas desse tipo. Sabe o que significa isso? Quando seu filho vai e liga o Xbox dele e você está tentando fazer a sua reunião, o que vai acontecer? Para onde você acha que vai a banda? Vai para o seu filho, que está jogando, e você fica sem banda para fazer as coisas que você precisa. Então, aqui em casa, eu tenho um QoS que eu defini o seguinte: quando algum dos meus equipamentos estiver funcionando, eu tenho 80% em streaming da banda, e eu não vai falar isso aqui, porque o Miguel é rato, ele vai querer mexer no meu roteador. Mas enfim, ele não está vendo essa live. Então o que acontece? Quando eu estou aqui, eu configurei uma regra lá no meu roteador que diz o seguinte: quando eu estou fazendo live streaming, eu pego 80% de toda a banda que está disponível e direciono para o meu servidor, o meu celular, o meu computador. Ele fica com 20% da banda para jogar ou ver Netflix. O que é mais que suficiente para ver Netflix. Vai funcionar em Full HD, vai dar de boa. Para jogar, talvez ele tenha um probleminha ou outro aí de performance, mas vai ficar bom do mesmo jeito, ele não vai nem perceber. Enfim, então mais uma dica aí para vocês sobre essa questão de home office. Amanhã eu vou falar com vocês sobre sono. Eu não vou falar hoje, amanhã eu vou falar para vocês sobre sono. Muita gente tem problema de dormir, muita gente tem problema de conseguir realmente se manter produtiva no ambiente de casa. E tem várias coisas que a gente faz errado porque impede a gente de dormir direito. Então, na sua casa, cara, a cadeira muda. Outra coisa que muda também, iluminação. No home office, no teu escritório, você tem uma iluminação adequada. Uma iluminação geralmente que não prejudica os seus olhos, tal. Já quando você está em casa, você tem aquela luz amarela em cima do teu computador, você fica forçando o teu olho e lacrimeja menos, teu olho começa a doer, dá dor de cabeça, dá sinusite, você fica enjoado. Aí você fala, caramba, por que eu tô assim? Por que eu não consigo render e tal? Quando você vai ver, é a cadeira, é a iluminação, a altura da mesa. Outra coisa que pega, até o ar-condicionado, até a temperatura te impacta. Tem gente que é calorenta e quando vem na empresa tem que usar até casaco. E quando fica em casa, tá sem ar, ou não usa o ar, ou não tem ar, o que acontece? Ela não consegue se adaptar à temperatura, então ela fica sofrendo. Então, gente, o home office não é para todo mundo. Quem diz que o home office é para todo mundo? Não é. Nós, na Tríade, implementamos vários programas de home office, vários, para várias empresas. O primeiro que a gente implementou no Brasil, um dos primeiros, a gente já feito uns 2 anos em empresas menores. Mas um dos primeiros que a gente implementou grande foi o da Nestlé. Quando a Nestlé pensou em fazer o home office, a gente foi à consultoria que ajudou eles nesse projeto. Então a gente começou a ver com o time os dias, a gente fez treinamento de como usar o home office, a gente falou com os gestores. Isso tem muito tempo. E sabe o que aconteceu? Muitos gestores falavam assim, putz, mas home office, será que o cara vai trabalhar mesmo? Tinha essa aura muitos anos atrás. Todas as empresas falavam isso. Só que a gente entrou nessa pandemia e todo mundo precisa ter home office. Então assim, você é adaptado ou não, você está tendo que fazer. Agora, o home office pode ser muito útil para a tua vida, ele te dá mais tempo de verdade. Consome também, porque muita gente está trabalhando mais no home office. A gente fez uma pesquisa com a Mark Ponto, que a gente vai divulgar ali em breve, e as pessoas realmente aumentaram a carga horária no home office. Por quê? Porque elas não sabem se planejar bem, elas não estão usando bem o tempo delas, e aí elas acabam se perdendo. Então, você tem que aprender sobre produtividade, você tem que aprender como acelerar a sua aprendizagem, você tem que aprender de tecnologia. Olha só quanta coisa eu trouxe aqui hoje para você só sobre aprendizagem,
sobre tecnologia e sobre produtividade que talvez você nem soubesse ou nem sabe todos os detalhes. Então, para você que quer aprofundar nesses conceitos, você precisa participar da minha mentoria. A mentoria da Produtividade 4.0. O que você faz? Vai na minha bio, tem lá na minha bio, tem o link, vai lá no link, você vê tudo que a gente está oferecendo para você. Tem o curso, tem as 12 sessões que eu vou estar ao vivo, dando mais conteúdo para você, tirando suas dúvidas. Você tem 10 mentores que vão estar ali junto com você para falar de vários assuntos. A gente vai ter cursos, são 5 cursos. Você tem um curso de introdução à lógica de programação em Python. Cara, eu não quero que você vire programador, mas eu quero que você pense como um programador para desenvolver a sua aprendizagem acelerada. Tem um curso de Data Science. Eu não quero que você vire um cientista de dados, mas eu quero que você aprenda a usar dados, criar planilhas e entender como mostrar dados para as pessoas, porque o mundo hoje é feito de dados. A gente vai ter um curso de leitura rápida, que é um curso que ensina você como que você pode talvez multiplicar por 2 a velocidade da sua leitura, ou uns 20%, 30%, que já faz uma diferença incrível. Temos um curso de anotações com o Note, que esse foi eu que dei, que fala, cara, como que você pode usar o Note para fazer notas melhores, como tomar boas notas, já tem um conteúdo aí até de aprendizagem acelerada. E a gente tem um outro curso sobre como começar na internet com um dos maiores especialistas no país hoje, que é o Marcos, que é o cara que fez os maiores lançamentos do mundo hoje na internet. Então, um cara que sabe o que está falando, um cara novo, muito legal. Você não vai ver esse conteúdo em lugar nenhum. Então faz assim, ó, vai lá na minha bio, lá tem o link, que é produtividade40.com.br, você vê lá, já está direto, produtividade40. Dá uma olhada, confere. Eu não sei se eu vou fazer essa mentoria mais alguma vez na minha vida, porque é uma mentoria que vai dar um trabalho gigantesco. Eu vou me dedicar de coração para o time que está lá, para essas pessoas que já entraram, e vamos fazer muitas vidas serem transformadas. Então, assim, ó, se você quiser, você entra lá, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai aprender mais, vai ser mais produtivo, vai fazer mais oportunidades acontecerem na sua vida. A gente tem lá, desde profissionais liberais, tem um menino lá de 17 anos que pediu para os pais. Né? Depois eu vou saber essa história quando ele aparecer lá. Então, tem criança de 17 anos, criança não, adolescente de 17 anos, tem médico, tem engenheiro, tem empresário, tem servidor público, tem programador, tem de tudo lá. Vai ser um network muito bacana. É isso aí que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Amanhã nós vamos falar sobre sono e vou trazer mais conteúdo para vocês. Essa vai ser a minha última semana de lives com vocês, porque depois de domingo eu vou focar 100% com o time lá dessa mentoria e vou estar me dedicando para eles, então aí acaba que não vai dando para acontecer. E outra, se você entrar agora, você dia 1º, depois de amanhã, eu vou fazer a primeira sessão de mentoria com eles. Então, não perde, se você perder, fica tudo gravado, né? Quem não vê ao vivo, não tem problema, vê gravado e tudo mais. Mas tá lá o conteúdo para você ver. Então, vamos junto, muita surpresa vindo por aí, vai ter coisa boa acontecendo aí que a gente tá planejando. Tchau, gente, até a próxima. Tira uma foto aqui, comenta, põe um comentário lá na primeira foto. A gente não bateu hoje 2.222, então ninguém ganhou nada. Então, vamos amanhã tentar chamar a galera aí para falar sobre sono. Vamos chamar o pessoal aí para amanhã a gente ter mais gente aqui, a gente falar sobre sono, falar sobre todas as pesquisas que a gente pode fazer para melhorar nossas chances de dormir e ter uma produtividade melhor através do sono. Tchau, gente. Amanhã de cronotipo também. Vou explicar sobre cronotipos. Até amanhã. Tchau. Comenta lá no último post, hein?